sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Começamos hoje uma nova série intitulada Fragmentos de História, não é assim? E fragmentos de história vamos ir meditando sobre a vida de santos ou pessoas santas para aprender, né, deles. E hoje, como é também o nascimento de nosso Padre, São José Maria, é sobre ele que nós vamos meditar, mas pediram uma coisa muito difícil, né? Que, de fato, eu tive a sorte e o privilégio de conhecê-lo um pouco mais de perto. Eu não convivi com ele na mesma casa, assim, no mesmo conjunto, vamos dizer assim, né? E durante 3 anos, e um pouco contar essas lembranças, né? Mas antes eu queria uma pequena introdução, né? Quer dizer, por que falamos dos santos, né? Por que os santos são pessoas atraentes, que nos atraem, né? Que nos atraem. Se nós pensamos alguns dos santos dos últimos tempos, evidentemente São José Maria era uma pessoa atraente, humanamente, com a qual você se sentia bem, bem junto com ele. Mas pensamos em outros santos atuais, São João Paulo II, por exemplo, né, como arrastava multidões, como essas JMJ que ele promoveu, e iam milhares de pessoas, né, empolgadíssimos, né. Ou pensamos em outros santos mais antigos, Santa Teresa, que era uma pessoa atraente, simpática, viva, né. Pensemos em, enfim, a Madre Teresa, os santos atraem. Por quê? Sim, porque humanamente são pessoas alegres, todas elas, são pessoas que têm uma simpatia. Mas por que nos atraem? Porque são pessoas perfeitas, nós podemos admirar um ídolo. Mas os santos são pessoas que se assemelham a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Ou seja, que nós vemos Cristo neles. Quando eu pensava sobre isso, e naqueles anos, né, quando estava em Roma, e tínhamos com ele muitos momentos de reuniões, de tertúlias, em que nós falávamos, e eu pensava isso, e outras pessoas coincidiam, né, que dava a impressão de estarmos com Cristo. Com Cristo. E isso não é uma barbaridade, não é um exagero, porque se a finalidade de um cristão, de nós, é identificar-se com Cristo, ser outros Cristos, bom, nós temos que fazer isso. E, ao mesmo tempo, nós devemos ser Cristo que passa no meio dos homens. Eu lembro uma biografia sobre Santa Teresa do Menino Jesus, em que a autora explicou por que ela decidiu fazer essa biografia. Porque viu uma fotografia de Santa Teresa do Menino Jesus, uma fotografia muito conhecida. Ela já, pouco antes da morte, ela faleceu com 25 anos. É uma fotografia em que ela está olhando de frente para a câmera, e no rosto dela se vê um leve sorriso, né? E ao mesmo tempo se vê umas olheiras
as olheiras, os olhos, né? Os olhos, mas como que dizendo, olha, sofro, mas não me importa muito, né? Mais ou menos. Isso. E que aquela autora viu naquela foto, isso parece Cristo feminino. Né? Cristo feminino. Né? Porque um santo, ou uma santa, nos leva a ver Cristo. Cristo nas atitudes, Cristo nas palavras, Cristo na maneira de viver. Né? Sendo, já falamos aqui outra vez, cada um diferente. Cristo. Então, falar dos santos não é um culto à personalidade, não é colocar o santo no lugar de Deus, não. Mas, pelo contrário, Cristo é venerado nos seus santos. É isso o que importa, é isso que nós fazemos quando vemos aos santos. Como dizia, o meu contato foi pequeno, morei, tive encontros frequentes, como nós tínhamos, em que eles nos formavam, e claro, muitos detalhes externos do que nós vamos falar. Foi muito bom, porque me obrigou também não só a lembrar episódios ou fatos, mas também a estruturar um pouquinho, ter uma espécie de ordem. E claro, o que atraía, em primeiro lugar, São José Maria? Bom, o que atraía era a sua figura humana, como pessoa humana. Porque, agora, um santo, o que tem que ser qualquer de nós, um cristão, a finalidade é o que se chama ter uma unidade de vida. Ou seja, que nós sejamos em todos os lugares, em todos os momentos, nas diferentes circunstâncias, que nós sejamos a mesma pessoa. E a mesma pessoa, quer dizer, se eu sou uma pessoa que tem fé, essa minha fé, eu tenho que ver uma luz, eu tenho que levar essa luz a todos os lugares onde eu estou. E tenho que ser coerente com os meus princípios nos ambientes de trabalho, com as amizades, num momento de lazer, unidade de vida. É isso que cativava, que cativa num santo. São José Maria é uma unidade de vida. Era a mesma pessoa em todos os momentos. E o humano e o divino se uniam nele. Por exemplo, tudo que era humano, o elevava a Deus. Por exemplo, isso não vivi, mas ouvi contar, que quando ele assistia todos os dias, com frequência, ao jornal, à televisão, e a entrada do jornal à televisão era comum, pode ser uma dessas entradas no jornal, era o mundo girando. Então ele sempre, quando via esse mundo, o mapa mundo e o mundo girando, sempre lembrava de rezar por todas as pessoas do mundo. Ouvia uma notícia de um país determinado, rezava por esse país. E quando ele viajava no avião, quando entrava num país, sobrevoava um país, rezava. Quando veio aqui a América, ao entrar na América, rezou Regina Americi, Rainha de América, rogai por nós. Então, saber unir todas as coisas humanas, o que nós sabia, levá-las a Deus. Isto era muito, muito claro com ele. Por exemplo, ele gostava muito já de cantar, cantava. Quando era mais jovem, cantava, não pode cantar. Mas cantava e gostava dessas canções de amor humano, como ele dizia, de amor humano. Músicas que ele cantava nas viagens e gostava de ouvir. Então, de fato, nessa minha estadia, além de ter estudado bastante, ter aprendido muitas coisas, mas também se cantava como nunca,
cantávamos muito. Nós tínhamos, sempre tínhamos uma vez por semana, para que ele descansasse, tinha uma sessão de cinema, mas antes dessa sessão do cinema, a gente tinha uma espécie de pequeno show, um show, onde eles cantavam duas, três músicas, músicas preparadas, e sempre, ele ouvia, mas o que era importante era cuidar a letra, ele prestava atenção na letra, não é que tinha que ser uma letra, não eram músicas de igreja, letras de igreja, letras sacras, mas letras positivas, letras que falavam do amor, que falavam de doação, e tem tantas músicas. Às vezes podemos pensar que toda música é muito ruim, não é verdade, não é verdade, porque já ficou daquela época um olhar a letra da música, escolher músicas pela letra, e há muitas músicas que têm uma letra que falam de valores humanos e que nos levam a Deus. Então cantávamos, lembro quando ele esteve naquela época, em 1970, ele fez uma romaria que ao México, esteve no México, e no México, quando ele fez uma serenata na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, e foram lá cantar umas músicas populares mexicanas, e na volta, durante tempo, nós cantávamos para ele essas músicas, como dizia nesse momento, ou tertúlias, ele pedia para cantar, músicas humanas, que falavam de amor, música que até os mexicanos dedicam para cantar a Nossa Senhora. Então, tudo que era humano, eu apreciava. Uma coisa que me impressionou, diríamos, a juventude interior. Era uma coisa jovem, já tinha quase 70 anos, 68 naquela época, 70 anos, e hoje em dia, apesar de 70 anos não é nada, ainda tem muita vida pela frente. 50 anos atrás, enfim, já era uma idade mais provecta, mas ele morava 100 pessoas, rapazes que tinham 20 anos, 22, 25 anos, e ele, como a juventude, porque normalmente, era aquela época até, uma época de transição, a época de 1968, maio de 68, com todas essas revoluções, paz e amor, os hippies, os itálias, e muitas coisas, e droga, e essas coisas. E eram anos de mudança social até, mudança social. Mas ele nos acompanhava, gostava. E, por exemplo, eu lembro que nos fui presente umas guitarras elétricas, até com umas perucas, naquela época, as perucas. Enfim, a moda era levar o cabelo bem comprido, que agora não se leva, mas antes não se levava. De repente, um cabelo comprido. Nunca, lembro até, isso foi aqui, quando esteve aqui em São Paulo, em 1974, numa dessas tertúlias públicas, teve uma pessoa, um rapaz que fez uma pergunta, bate pronto, padre, o que nos diz aos cabeludos? O padre respondeu, olha, meu filho, cabelo comprido, cabelo curto, isso não importa. O que importa é ter coração, o que importa é ter coração limpo ou coração sujo. Isso que o alma limpa, alma suja, Isso que importa. Ter cabelo. Então, essas coisas externas não me impressionavam muito. Se uma pessoa de mais idade, que hoje tudo progrediu nessa linha, sei lá, se desenvolveu
não sou do cabelo, mas quer dizer, como que gostava, né? Ele nos levava a sério, né? Nos levava a sério, ele ouvia o que nos falávamos, né? Eu lembro uma coisa bem, digo, são coisas bem externas, não tinha muita transcendência. Como digo, nós temos toda semana uma sessão de cinema, e antes da sessão de cinema tinha umas músicas. E essas músicas se preparavam, mas era no auditório, então tinha um palco, depois tinha que montar o microfone, a bateria, tinha que ajustar o som, tinha que treinar, e sempre se cria aquele clima um pouquinho tenso, porque um diz não sei o que, outro diz o contrário, não é assim, tá? E depois surgiam as palavras um pouquinho mais altas do que as outras, palavra melhor, um pouco. E muitas vezes nós descobríamos que lá estávamos escondidos, né? Então, o palco tinha uma porta que nós entramos auditório pela parte, digamos, da frente, mas ele descia a escada por trás. Então, às vezes ele descia a escada onde ele morava e tinha um pequeno corredor por uma porta que dava ao palco, como se estivesse aqui. Aqui o palco, ele ficava aí, ele sentado, meio escondido, só observando, dando risada das nossas... Então, ele sempre levava na brincadeira, quando falava um palavrão um pouquinho mais no momento, ele falava, ele estava nervoso. Então, jovialidade que não é uma coisa humana, é compreensão, é da pessoa que não julga, é da pessoa que não classifica as pessoas, é da pessoa que não rotula. Eu lembro até como tinha, isso era assim, né? Então, gente jovem, sempre brinca um com o outro, sabe, este que teve no futebol e levou não sei quantos gols, foi muito ruim, e sempre meus pais defendia essa pessoa que todo mundo caía em cima, né? Sempre defendia, não é assim, né? Ou se alguém cantava algo e cantava e errava, né? Meus pais, é muito bem, meu filho, não ligue para o que eles falam, você está muito bem. Sempre defendia os fracos, né? Quer dizer, era muito jovialidade, né? Jovialidade. As mágicas, aliás, eu queria falar das mágicas, né? Até agora, alguém me falou, né? Esse sacerdote, que aliás, um convívio que houve aqui, assim, online, né? Houve uma tertúlia com ele, com o Javier Cremades, né? Então ele estava com câncer, né? Nessa tertúlia online, ele estava com uma sonda aqui, né? E faleceu, ontem, isso atrás faleceu. Então, este é um muito simpático, muito alegre, muito vivo, muito, né? Era médico, né? E ele era mágico também. Então, as mágicas deste Javier, né? Os padres seguiam com uma atenção, né? Atenção, umas cartas, o peru que saía do nosso olho, da cartola, né? Puxava aqui as cartas, escondiam aqui, o que adivinhavam, e os padres seguiam tudo com muita atenção. Tudo que era nosso, ele dava importância. E seguia, né? Era um momento do seu tempo. Ele seguia os acontecimentos, porque do dia a dia, eu lembro, era um tempo de Natal, devia ser talvez o Natal de 1960 aí, por aí, muito 69, era antes de 68, antes da chegada do homem à Lua, porque em 1969 o homem chegou à Lua, né? Um acontecimento tanto, né? E então ele tinha lançado a cápsula espacial no espaço, e depois, que é um momento perigoso, a cápsula voltar à Terra, porque tinha tripulantes. Então, e eu lembro um dia destes em Natal, que estava na tertúlia, e que os pais estavam preocupados,
e perguntou, já chegaram? Não, padre, ainda não chegaram, né? E de repente entrou alguém e falou, padre, já chegaram e estão muito bem, né? E, bom, vamos agradecer a Deus, né? Então, quer dizer, seguir, né, as coisas do dia santo não é alguém que vive no céu, a 1 metro do chão. Não. Humanidade, jovialidade, alegria, interesse pelas coisas dos outros, respeito, né? 100 pessoas, né, morando lá, jovens, irresponsáveis, e tudo diferente, né? E você via como o seu padre gostava de todo mundo, de todos, né? E uma coisa do ponto de vista humano, né? Sendo, o seu padre era o fundador. Ele dizia que era o fundador sem fundamento. Isso era uma humildade dele. Ele era o fundador. E nós éramos pirralhos, né? Jovens, estudantes, pouco tempo na obra, mas como ele confiava em nós. Era um momento, aqueles foram momentos muito duros, né? Dentro da igreja, né? Mas ele se abria, quer dizer, não tinha nenhum pudor. Ele dizia que eu confio totalmente nos meus filhos. Ele abria o coração e nos contava como que ele estava sofrendo, e contava a situação da igreja, né? E às vezes nos ficamos olhando sem saber o que dizer, não era para dizer nada, né? Mas como que não entendíamos nada, né? E ele nos falava, meus filhos, vocês não me entendem, não me seguem, não me compreendem. Né? E contava coisas, desabafava, tal era a confiança que ele tinha. Né? Por exemplo, ele desabafava coisas que depois, no fim daquela tertúlia, nos dizia, bom, meus filhos, vocês podem contar a quem vocês quiserem, o que eu falei, mas se vocês contam, vocês são bobos, né? Coisas bem íntimas, né? E de fato, por exemplo, agora você pode contar, porque já está público, está por aí. Então, lembro uma tertúlia muito comovente, muito emocionante, né? Em que ele puxou a agenda de uma agendinha pequena, sabe? E foi falando as vezes que pediu, naqueles anos 60, fim dos 60, início dos 70, pediu audiência com o Papa e lhe foi negado, né? Ou não lhe concederam. E, logicamente, não era o Papa. Não era o Papa que não queria falar, mas tinha gente lá no meio que criava a confusão, né? Que dizia para o padre dizer que o Papa não quer receber o Senhor, e depois falava para o Papa, não é que o Papa, Maria não era santa, o Senhor escrivano não quer estar com o Senhor. Até que aquilo se quebrou, mas ele anotava essas datas, né? Tal dia, período, tal dia. É uma coisa muito dura, né? E no fim da tertúlia nós falamos, vocês são livres de fazer o que queiram, com o que ouvirem, né? Não tenham segredos, mas se falam disso, se contam por aí, vocês são bobos, né? De fato. Mas essa confiança que ele tinha, né? Bom, muitas mais coisas. Agora, e sobrenaturalmente, né? Sobrenaturalmente, né? Eu não via, eu assistia às 3 missas, né? E nunca ouvi fazer oração, rezar. De fato, eu escutei uma meditação dele durante o Natal, mas o que sim impressionava na piedade, mas isso eu já contei aqui umas semanas atrás, né? Sobre isso para indicar como nosso padre era natural, não era um robô, não era uma espécie de boneco, não fazia, né? Eu sou o presidente, então eu tenho que comportar-me de um jeito, não, era ele. Então, no Natal, quando eu chegava nas tertúlias, ele tinha uma imagem do menino, que era bem grande assim, como ele pegava, beijava,
abraçava, né? E ficava com o menino nos braços, né? Era algo muito impressionante, né? Muito impressionante do carinho, né? E eu já contei aqui de novo, mas uma daquelas vezes em que passou, nós estávamos sentados, tanta gente que tinha pessoas sentadas em poltrona, mas a maior parte estava sentada no chão, né? E passou o menino, né, para que ele beijasse, né? E passou, e ele ficava olhando, né, o menino, acompanhando, mas olhava, era o menino, né, era Deus, né? E em um momento determinado ele parou e pediu que trouxessem de volta, né, aquele menino, né? Quer dizer, era como se ele não era uma imagem, era como se ele tivesse visto, né, um menino, né, que fosse alguém vivo. Essa é a impressão que nós tivemos. Voltou o menino e o abraçou, né? Então esse dia, essa piedade, né? A piedade. Teve um ano, né? Foi um pouquinho mais para frente, foi o Natal de 1970, em que nos mostrou no dia 25, uma tertúlia de manhã, e pediu que trouxessem as imagens do presépio que tinha ganho das mulheres. Os pais ganhava das mulheres e nós só víamos lá, né? E desfrutávamos, né? E trouxeram umas imagens que tinham ganho delas, muito bonitas, né? E aí já tinha lá, o presépio está feito, colocado, fixo, né? Uma espécie de armário embutido, e que quando chega o Natal se abre e aparece, lá está, né? E depois acaba o Natal e se fecha. Se poupa muito, cada vez que está lá, e então o que foi mudar o presépio, trocar todo o presépio antigo pelas peças novas. Claro, peças novas, era diferente, já tiveram que mudar a estrutura, colocar mais anjos. O fato é que ele acompanhava essa mudança, essa reforma do presépio, acompanhava. Então estava muito tempo conosco lá na sala de estar, né, e o que acontecia? Lá o pessoal ia devagar, né? Não queria acabar, né? Então para colocar vamos cortar, né? E chegou um momento que eu já falei, meu filho, é assim, enfim, não vamos acabar isso nem no próximo Natal, né? Já, e em 3 dias ou 4 dias, aquilo já mudou. Mas como ele ficava, olhava, acompanhava, né? Com os olhos impressionantes. A piedade. Eu tenho um episódio pessoal, não contei, mas enfim, já estamos. Sempre falei, enfim, falei do meu pai, que foi afastado. Afastei, meu pai foi falecido muito boa. Entendeu? Minha vocação nunca se opôs a nada, mas ele não praticava. Eu sempre em Roma, na estrada, na saída da tertúlia, sempre tinha aquela filha de gente querendo falar alguma coisa, e uma filhinha e fica pegando uma voltinha lá no corredor, daquele outro. Tinha que colocar basta, não, hoje no outro dia. E eu sempre pedia, padre, meu pai que está afastado, meu pai sempre falava a mesma coisa. Teu pai voltará. Eu lembro que, acho que a última vez que eu falei isso com ele, eu já tinha saído de Roma, era em Pamplona, em 1972, e meus pais moravam lá, e nosso padre estava lá, em Pamplona ia ter uma tertúlia. Tertúlia geral, meus pais iam assistir. Então, como o meu padre estava hospedado na residência onde eu estava morando também, morávamos muitos, também uma dessas passagens pelo corredor, eu falei, padre, o meu pai, né, hoje vai assistir a tertúlia com o senhor, e o padre falou, teu pai voltará, mesma coisa sempre, né?
E não é que ele voltou, né? Voltou bem assim, porque no ano seguinte, foi no ano da minha ordenação, então foi uma semana antes da minha ordenação, e eu estava em Madrid, eu estava em Pamplona, ligou para mim e me disse: fulano, filho, hoje eu me confessei e comunguei. E depois já teve uma vida boa, graças a Deus, e morreu muito bem. Mas essa fé, não é uma palavra, né, de otimismo, não, vai dar tudo certo, não. Ele voltará, né? Ele voltará. Né? Então, isso sim foi um fato que eu guardo, né, na cabeça. E eu pensei que não teria coisa, mas tem muitas mais coisas. Deixamos para outra oportunidade, né? Mas enfim, sabe, mas se dizem, o que lembra da nossa pai? Olha, era uma coisa com a qual você estava muito bem. Você dava risada, você se sentia bem, você não queria que acabasse nunca, né? A arquitetura, sentir-se bem. Então, acho que é uma coisa muito simples, né? Nós queremos ser santos. Vamos procurar que as pessoas se sintam bem conosco, né? Quando estiverem conosco. Que no fundo se sintam como se estivessem com Cristo. Como seria aquelas pessoas que ficavam 3 dias atrás de Cristo sem comer nem beber? Não era à toa, não? E Cristo não dava, não repartia nada. Só falava, né? O Pai, falava a boa nova, o Evangelho. As pessoas gostavam de estar com ele. Então, esse é um propósito, tentar que as pessoas se sintam bem, né, comigo, quando estejam comigo. Isso deve ser um sinal de que estamos indo pelo caminho da santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.